Acho que dois momentos de ontem no Brasil, noticiado hoje pela imprensa, são estarrecedores e mostram que o Brasil precisa urgentemente que vigore as garantias constitucionais, em suma, que tome um choque, né? Um choque de moralidade, de ética, de respeito à lei, à Constituição, em suma, aquilo que eu sempre digo, que nós sejamos finalmente um país republicano. Isso aqui é um circo, é uma farsa, né? E é farsa porque nós deixamos ser uma farsa, porque o andar de cima que domina e estruturou esse país horroroso que nós vivemos, é porque nós deixamos, né? Afinal, se os cidadãos se mobilizassem, vide o episódio que levou ao impeachment da senhora Dilma, tudo mudaria. Então o que falta é uma mobilização constante e tal, né? E essa história de que o povo sempre está interessado em política tal não é verdade. Então precisamos dar uma agitada. Nos últimos anos isso tem melhorado, o que é muito bom. Mas dois fatos são terríveis. Uma, a decisão do Tribunal de Justiça aqui, de uma Câmara do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, sobre os 111 mortos do Carandiru, lá naquele fatídico lá, outubro de 1992. Tal. É uma barbárie que envergonha a história de São Paulo, né? E o que me chamou sempre a atenção nesse processo foi por que não teve nenhuma acusação direta ao governador de estado, que foi avisado, que é responsável, assim como o secretário de segurança, e todos lavaram as mãos e empurraram para o comandante da operação, que não tinha a adequação para tal função, não era a tarefa dele, inclusive com as tropas que estavam mobilizadas ali, e para os outros que estavam ali, oficiais e soldados da polícia militar tal. Então foi como, mal comparando, como se em Nuremberg a gente transferisse e falasse assim, olha, toda aquela direção do Estado nazista não tinha, a culpa é do guarda lá do campo de concentração, né? Porque ninguém lá em Berlim e nas estruturas do partido nazista sabiam do que estava ocorrendo nos campos de concentração e nos crimes de guerra cometidos pela Alemanha nazista tal. Aqui lavaram as mãos e ficou elas por elas tal. Um dos argumentos é que o Ministério Público, com a nova forma adquirida e seus poderes adquiridos pela Constituição de 88, fazia pouco tempo, só 4 anos tal, e nesses 4 anos não deu, portanto, para se estruturar, etc. Eu acho que também isso não responde. Eu acho que é realmente uma vergonha, uma mácula na história de São Paulo, e temos de falar, e não temos de ter medo. A gente tem de virar essa página do medo. Essa história do medo que explica tudo a tragédia que nós vivemos, né? Então não adianta reclamar ser o rebelde do sofá, né? Isso não resolve nada. Por outro lado, olhando a manchete do jornal O Globo do Rio, mostra que a situação é grave. Diz assim a manchete principal do jornal: milícias cobram taxas de candidatos no Rio. Milícias. Políticos pagam até 120 mil reais para exibir propaganda em áreas dominadas. E recordando que agora, nesses dias, foi assassinado um candidato a vereador, que era presidente, inclusive, da escola de samba Portela. Quer dizer, isso nós estamos falando da segunda cidade do Brasil. Aquela que teve a Olimpíada, faz alguns dias que a Força Nacional foi para lá, que todo mundo falou, que aqueles otimistas falaram, foi linda a cerimônia de abertura. Esse é o Rio. O Rio não é a cerimônia de abertura. O Rio são as milícias cobrando taxas de candidatos 120 mil reais. A segunda cidade do país. E sabe o que vai acontecer? Nada se nós não protestarmos. Por isso, especialmente, a população carioca tem de exigir acabar com isso. Isso é um absurdo. Então, nas duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio, duas notícias que envergonham o país. E são coisas tão graves que, se o Brasil fosse um outro país e não essa porcaria que nós somos, e é uma porcaria mesmo, porque isso envergonha qualquer cidadão de bem, esses fatos não teriam ocorrido ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E no caso de São Paulo, pior, com a participação da estrutura de Estado, com a participação do Poder Judiciário. Vergonha.